Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa live número 74, dia 20 de outubro de 2021. E o tema é sobre a nossa meditação semanal, MAP, Movimento Ascensional Planetário, que nós faremos no final da live. E o tema de hoje é bastante interessante, que é a relação entre a medicina holística integral e a medicina ocidental alopática, materialista, reducionista, né? E aí se pergunta por que existe uma medicina ocidental? Porque o ser humano do Ocidente ou do Oriente, em todas as latitudes, é um único ser. O funcionamento de um fígado, de um coração, do cérebro, de qualquer parte do corpo humano, eles são idênticos. Se a pessoa é um japonês ou um americano, um brasileiro. Então, como é que existe a possibilidade de haver uma medicina separada, ocidental, alopática, onde trata basicamente do ser humano como uma máquina física, biológica, né? Para a gente compreender esse conflito, né, é importante relembrar a história da medicina, né? O pai da medicina ocidental, o Hipócrates, ele foi um sábio grego, como há uns 500 anos antes de Cristo, onde o princípio básico dele é que o seu alimento é o seu remédio. A medicina que se praticava no Antigo Egito, na China antiga, como a tradicional medicina chinesa, que nós temos hoje bastante popularizado a acupuntura, a medicina ayurvédica foi trazida por Krishna como um enviado divino, a medicina tibetana. Então são todas essas medicinas milenares que levam em consideração os aspectos astrológicos, a data do nascimento, a data natal do paciente, né? Porque dependendo do seu signo, você tem condições favoráveis ou desfavoráveis para algumas doenças ou para a recuperação delas, né? Quando você vê na essência humana, nós somos um espírito, nós somos um ser espiritual. E não tem nada a ver com religião. Na realidade, as religiões, principalmente as ocidentais, né, elas se apropriaram, principalmente através dos padres e dos rabinos e dos pastores das igrejas evangélicas, se apropriaram como mensageiros de um Deus que está acima da humanidade e que precisa de um mensageiro formal, né, para fazer a religação
o religare das pessoas com o divino. Isso, na realidade, é uma grande falácia, uma grande manipulação. Isso só é necessário porque as pessoas perderam, na sua grande maioria, a sua conexão espiritual, magnética, através do chakra coronário, né, a glândula pineal, e o seu aspecto divino, que o grande médico Carl Gustav Jung cunhou de eu superior, que é o nosso espírito. Então, o ponto de partida de qualquer processo de cura, ele tem que ser a partir do nível espiritual. Porque é esse nível espiritual que molda, vamos dizer assim, o nosso aspecto mental. Nós temos o aspecto mental inferior, concreto, que é o lado intelectual, racional, e temos um lado intuitivo, que é o lado feminino, que é o que nos conecta telepaticamente, vamos dizer assim, através das intuições, ao eu superior. Então, o nosso aspecto mental, ele molda o nosso aspecto emocional. O aspecto emocional, ele molda o aspecto energético, etérico. E o etérico dá vida ao corpo físico, material. Então, esses três corpos, na realidade são campos, a gente chama de corpos sutis, né, como uma forma de facilitar a compreensão intelectual, mas na realidade são campos ressonantes, muito complexos. E esses três campos, o etérico, o emocional e o mental, é que formam o que se chama de alma, minha alma. Então é a alma que dá vida ao corpo físico, é a alma que encarna quando retorna num novo corpinho, no embrião, né, e depois, posteriormente, numa criança e num adulto. E essa alma também desencarna quando o corpo físico falece, né? Então, para se pensar em termos de saúde, ele tem que ser analisado dentro da perspectiva holística, que leva em consideração todos esses aspectos naturais de cada ser humano, independente de religião, de país, do Oriente ou do Ocidente, né? E para isso é necessário que as pessoas tenham uma compreensão desses aspectos holísticos para que a pessoa possa ser o arquiteto da sua própria saúde e não delegar a sua saúde sempre a um profissional, né? Um médico, um profissional de saúde. Enquanto que como foi dito, a medicina oriental, que leva em consideração todos esses aspectos holísticos, a medicina ocidental, que é fundamentada, com raras exceções, no uso de medicamentos químicos, alopáticos, né, são drogas, ela surgiu em 1911. Então você vê que ela tem apenas 110 anos, nós estamos no ano 2021.
Então, se você pesquisar sobre a criação da medicina ocidental, você vai dar um trabalho desenvolvido, uma pesquisa desenvolvida por um administrador de empresa chamado Abraham Flexner. E foi contratado pela Fundação Rockefeller, um grande grupo sionista. E esse Flexner criou um relatório chamado Flexner Report, o relatório Flexner, que você pode encontrar na internet. Evidentemente, a medicina procura esconder esse fato vergonhoso, né? Então, o Flexner, ele fez uma pesquisa naquela época, durante cerca de apenas 6 meses, nos Estados Unidos e Canadá, e identificou que havia uma variedade de medicinas, como havia a medicina chinesa, a acupuntura, a homeopatia do Samuel Hahnemann, a medicina antroposófica do Rudolf Steiner, a medicina natural, né? Medicina dos florais, né? Do Edvard Bach. Então, todos esses conceitos verdadeiros que levam em consideração essa configuração holográfica do ser humano era disseminado na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá. E então, por imposição financeira do Rockefeller, do banco, etc., desse sionista famoso, terrível, foi feito um acordo com a American Medical Society, a AMA, Associação Médica Americana, e foi proibido que todas essas escolas de medicina não alopáticas fossem encerradas. E foi criado apenas as faculdades como a gente conhece hoje. Medicina alopática, onde o ser humano é esquartejado nos seus modos, nos seus órgãos, né, e suas partes, dentro de uma perspectiva puramente materialista, né? Só recentemente que começa a se abordar a questão da medicina psicossomática, quer dizer, que a parte psíquica influencia a parte material, a parte somática, ou a psiconeuroimunologia, que é a mesma coisa, né? A parte psíquica afeta a parte neurológica e afeta, por consequência, a parte endócrina, a parte das glândulas, né? Então, a pessoa tem um medo, por exemplo, que é uma emoção, ela imediatamente, as suprarrenais disparam adrenalina e cortisol. Você tem os hormônios da alegria, os hormônios da tristeza, né? Tem todo esse tipo de um caleidoscópio de hormônios positivos ou negativos e que são influenciados diretamente pela psique humana, mental e emocional. Então foi a partir daí que houve um conluio, na realidade, com o FDA, o Food and Drug Administration, que seria a Anvisa, equivalente à Anvisa brasileira, sendo que a Anvisa ela é um órgão federal. E o Food and Drug Administration, que faz esse papel, é um órgão privado financiado pelos laboratórios farmacêuticos, né? Então você veja que tem alguma coisa de errada com a humanidade atual. Porque o maior negócio deste planeta é a indústria bélica. A indústria para matar ser humano. Segundo maior negócio é a indústria da doença, dos medicamentos. E você vê que em todas as cidades do Brasil,
é uma farmácia literalmente em cada esquina, né? Então as pessoas se alimentam mal, dormem mal, têm maus pensamentos e adoecem. E para tudo isso vai tomando medicamentos alopáticos, os quais sempre têm efeitos colaterais danosos, né, à saúde, de tal maneira que a pessoa acaba entrando num círculo vicioso, decadente, de tomando cada vez mais medicamentos e se envenenando, né? Tem até uma piadinha que é bastante verdadeira, que diz assim: você, quando adoece, você deve ir ao médico e você paga a consulta, porque o médico precisa viver. O médico faz uma receita para você ir na farmácia comprar o medicamento. Você vai lá, compra o medicamento e paga o farmacêutico, que afinal ele também precisa viver. Então, quando chegar em casa, você pega o medicamento e joga no lixo, porque você também precisa viver, né? Então, é um tanto quanto exagerado isso aí, mas existem pessoas que são viciadas em tomar medicamentos e muitas vezes o efeito colateral é mais danoso do que o efeito da saúde, né? Então, à medida que a pessoa vai expandindo a consciência, tendo autoconhecimento, né, através, por exemplo, dos seus chakras, que é uma coisa fundamental para a saúde, porque são os chakras que fazem a nossa conexão, eles são alimentados pelas energias do Sol, né? Por isso que nós temos 7 chakras principais e os 7 raios do arco-íris solar, e também vibrações do planeta Terra. Então, assim, quando o ser humano ele começa a se autoconhecer, por isso que tem aquela famosa expressão do Templo de Delfos, na Grécia Antiga, que dizia assim: ó ser humano, conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses, né? Porque já que é um princípio holográfico, assim como é embaixo é em cima e vice-versa, então na realidade nós somos um microcosmos dentro do macrocosmos, né? Nós somos uma gota d'água, mas como diz o grande poeta Rumi, nós somos uma gota d'água e o oceano está plasmado nessa gota d'água, né? Então é por isso que Jesus disse: vós sois deuses, né? É o mesma analogia. Nós somos seres, consciências espirituais, vivenciando uma experiência evolutiva na Terra, né? Então, houve na realidade, no mundo ocidental, uma grande manipulação, né? Onde as pessoas elas não se conhecem, principalmente as gerações mais antigas, né? A qualquer sintoma que ela sente, em vez dela procurar saber por que, qual é a causa que gerou aquele sintoma, né? Por exemplo, né? A pessoa tem uma dor de cabeça, imediatamente a maioria das pessoas toma um remédio contra a dor. Tem propaganda até na televisão, né? É uma coisa absurda. Então, em vez de a pessoa procurar identificar a causa que gerou a dor de cabeça, em vez de tomar o medicamento, ela vai descobrir: eu tive uma raiva, né? A raiva da dor de cabeça. Tive uma preocupação da dor de cabeça. Estou ansioso, ansiedade da dor de cabeça. E assim vai. Os problemas cardíacos são imensos, né? Uma variedade de fatores, de causas que geram
taquicardia, problemas cardíacos, hipertensão, etc. Problemas estomacais por conta do estresse, raiva afeta o fígado, medo afeta os joelhos, os cotovelos, e vai por aí afora. A pessoa que não se expressa bloqueia o seu chakra laríngeo, afeta a tireoide, dá hipotireoidismo, e assim sucessivamente. Então você não precisa ser um médico, um especialista, né, no detalhe do DNA, não. Você precisa saber os princípios cósmicos que afetam a nossa saúde de uma maneira geral. Porque o mercado, ele quer ver você, na realidade, doente. Olha que coisa absurda, né? Um paradoxo. As pessoas adoecerem e serem cirurgiadas e serem hospitalizadas e tomarem medicamentos é bom para o PIB. Não movimenta o dinheiro, é bom para o PIB. Então, uma pessoa que é acidentada, atropelada, que vai para o hospital, é bom para o PIB. Analisa assim, você se matar de trabalhar para ter carreira, mais dinheiro, às vezes não é nem necessário, é só pela ganância insaciável, né? A gente vê isso aí, os bilionários em dólares, né? O cara com bilhões de dólares e querendo mais e mais e mais, né? Competindo, né? Para quê? Não precisa, né? O segredo da vida é procurar o equilíbrio em tudo, né? A natureza, ela age de forma homeostática, em equilíbrio dinâmico. O nosso organismo, né? Você vê os exames de sangue, de urina, qualquer um que você faz, tem os limites, né? Entre o mínimo e o máximo. Dentro daquela faixa de equilíbrio, o organismo se autorregenera, né? Ter fé, a fé é um instrumento poderoso de autocura, né? Comprovado pelo efeito placebo, é o famoso a fé, é o poder da fé. Então, quando a pessoa começa a perceber os princípios fundamentais sobre a saúde, ele vive de forma saudável, né? Com longevidade, porque não adianta a pessoa viver 100 anos se passou 20 anos, 30 anos acamado, doente, tomando medicamentos. Não vale a pena, isso aí é uma bobagem, né? Então, as coisas fundamentais são uma vida tranquila, o mais tranquilo possível dentro da sua condição, né? Evidentemente, uma pessoa que já está aposentada, ela tem um nível de estresse menor do que a pessoa que está jovem, com filho pequeno, etc., né? Mas, então, a alimentação saudável como dizia o Hipócrates, é uma fonte de saúde. A alimentação ocidental, baseada no hambúrguer, nas gorduras hidrogenadas, etc., é uma fonte de doença, né? De hipertensão. Coca-Cola é veneno, muito açúcar, Coca-Cola tem misturado açúcar e sal, né? Além do coquetel, que é um segredo de Estado, né? Então, o sono é algo reparador, faz parte do equilíbrio da vida humana, né? Para que haja uma boa recuperação energética, bom metabolismo, tudo isso é fundamental que haja um bom sono. Estamos encarnados, né? Então precisa movimentar o esqueleto, né? Caminhar, dançar, se movimentar, né? Gera oxitocina e outros hormônios que trazem alegria, felicidade, né? Então,
uma vida com um propósito, né? Eu tenho tratado muitas pessoas fazendo sessões de frequência de luz à distância e as pessoas com a família estabilizada, com a vida econômica estabilizada, muitos deles já aposentados, e com depressão, síndrome de pânico, ansiedade, um monte de doenças mentais, porque não tem um propósito na vida, né? A motivação em função do seu propósito, ela é fundamental para a sua felicidade, né? Você se sentir bem, se sentir realizado, né? E esse propósito, cada um ser humano tem o seu propósito, né? Esse propósito, ele na realidade é uma síntese dos talentos acumulados em várias encarnações neste planeta. Então, esses talentos você tem facilidade de fazer, como tem a pessoa com o dom de escrever, de falar, de pensar, de ser um terapeuta, de ser um arquiteto, de ser um jardineiro, um marceneiro, tratar de animais, não importa. É algo que você se sente bem, é um servir, um serviço, né? Então a pessoa precisa ela ir se direcionando ao longo dos seus setênios, né, da acupuntura, desculpa, da antroposofia do Rudolf Steiner, a gente precisa ir atualizando as nossas motivações, os nossos talentos, para ir disponibilizando, né, como uma contribuição ao próximo, né? Então, eu cito o meu exemplo, né? Quer dizer, minha formação acadêmica, trabalhei a vida inteira com eletrônica, engenharia eletrônica, né? Mas aquilo foi válido por uma fase da vida, né? Mas hoje eu me sinto muito mais pleno, muito mais realizado, muito mais contribuindo, fazendo um trabalho terapêutico, né? De harmonização dos chakras, etc. Fazendo essas lives, né? Então, esse é o caminho, né? Então, é muito importante a gente ter e pesquisar na internet, né? Existe muito material sobre os vários princípios das várias medicinas, né? E nessa era de Aquários, nós somos abençoados, vamos dizer assim, pela quantidade de terapias que existem e surgem cada vez mais, e o que é muito bom. A maioria é verdadeira, tem algumas falsas, né? Que o cara faz só para ganhar dinheiro, né? É fake, mas a maioria elas têm um valor terapêutico, né? Ajuda no equilíbrio. Isso significa terapia. Do grego antigo significa retornar ao equilíbrio original. Então, eu sempre enfatizo isso na formação dos nossos terapeutas de frequência de luz, que nós somos facilitadores, né? Cada terapeuta é um facilitador, porque a cura é um processo do cliente, né? Quem usa o termo paciente é o alopata, né? A pessoa tem que ter muita paciência para ficar fazendo anos tomando medicamento ou fazendo análise, né? Então, à medida que a pessoa vai tendo autoconhecimento, ela vai ajustando, né, o seu comportamento, as suas atitudes. E hoje existe uma variedade enorme, né, de terapias positivas, verdadeiras, né, baseadas na ciência holística, né?
Então, à medida que a gente vai evoluindo, expandindo a nossa consciência, a gente vai percebendo que nós somos muito mais do que um mero corpo físico, como fosse uma máquina, e que ela vai sendo remedada por especialistas, né? Médicos. Então, à medida que você tem o autoconhecimento, você previne as doenças, né? Porque você vai trabalhar e agir de uma forma que está em ressonância com o seu aspecto multidisciplinar, né? O seu aspecto holístico, né? A sua parte física, energética, emocional, mental, espiritual, né? Então, esse é o tema de hoje, é para reflexão. Todos esses temas são para reflexão, são chaves, né, que são disponibilizadas para quem quiser pesquisar, se aprofundar, né? Na internet tem muitos sites bons sobre todos os assuntos que você queira pesquisar. Então pesquisem, e a pesquisa científica ela tem um valor, porque ela ativa o seu aspecto questionador, intuitivo, né? O seu lado investigador, e aí permite que haja o fluxo intuitivo que flui do eu superior, do plano da unidade, né? É aquela história de Jesus, né? Bater na porta que a porta se abrirá. Então, o bater na porta de hoje é pesquisar, né? À medida que você vai pesquisando, vão surgindo novas questões, algumas que já foram trazidas por outros buscadores, também estão batendo na porta, né? E aí você começa a receber os seus próprios insights, ter as suas próprias revelações. Porque é fundamental que a gente aprenda a beber na fonte, né? Nós fomos condicionados, principalmente no mundo ocidental, a beber tudo de segunda mão, né? Na escola, nossos pais, a crença de segunda mão, a tradição de segunda mão, cultura de segunda mão. Então a gente foi sendo moldado, condicionado como um cachorrinho adestrado, né? Então as pessoas ficam pensando dentro da caixa, como se diz, né? Ele pensa muito bloqueado. Então quando você busca a verdade que liberta, você começa a sair da caixa, né? Sair da famosa caverna de Platão, né? As pessoas, é um mito muito importante que a gente continua atual, né? As pessoas estão prisioneiras dentro da caverna, olhando as imagens, e o mundo lá fora, real, está sendo manipulado, né, por algumas pessoas. Então a caverna de Platão hoje é a televisão, os streams, os jogos, né? As pessoas ficam, as novelas, as pessoas ficam anestesiadas, condicionadas, né? Viciada, como fosse um narcótico, né? Como fosse uma cocaína, um crack, uma heroína, né? Então, não se engane que os maiores vícios não são nem químicos, né, como as drogas. Eles são mentais, emocionais, né? Tem pessoas condicionadas a só assistir notícia ruim, de crime, de tristeza, de violência, né? Os filmes de violência, de ação e tal. Então, tudo isso é viciante, né? E mexe com as suas emoções, mexe com a qualidade do seu sono, né? Então, à medida que a gente vai acordando, né,
desse sono milenar, em muitas encarnações, a gente vai percebendo a realidade e percebendo as manipulações que estão por trás delas, né? Nós vivemos numa verdadeira Matrix, como muito bem mostrou aquele filme famoso, né? Que, aliás, diz que está vindo uma outra versão, acho que é Matrix Ressurreição. Bom, então, esse é o ponto, o tema para reflexão. Então, vamos agora à nossa meditação MAP. Até agora nós estávamos muito num processo mental, né? Intelectual, e vamos agora fechar os nossos olhos, fazer algumas respirações lentas, inspirando lenta e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho os pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Essa respiração consciente, chamada consciente, ela acalma a nossa mente e o nosso coração, né? Então nós ficamos mais perceptivos e todo tipo de meditação e o silêncio em particular é uma forma de meditação profunda, né? Então a gente parar uns minutinhos várias vezes durante o dia para não fazer nada, para fechar os olhos, para fazer uma respiração consciente, ela é uma grande contribuidor para a nossa saúde emocional, né? Então é importante saber disso, né? Essa meditação é para ser feita todas as noites, imediatamente antes de dormir, onde nós invocamos os seres de luz, os mesmos que trouxeram a terapia de frequência de luz em 2006, através de mim. E isso é um sinal, né, de que a humanidade atual precisa de ajuda, né? Porque esses seres de luz são os antigos anjos da mitologia das religiões, né? Então eles estão disponíveis a serviço, né? Existem hoje vários livros canalizados, várias terapias canalizadas através, por exemplo, dos pleiadianos, que é o nosso caso, dos sirianos, dos arcturianos e de outros seres de luz do bem, né? Porque tem alguns que não são do bem. Bom, então, como eles respeitam completamente o nosso livre-arbítrio, é preciso que eles sejam invocados, né? A forma de invocação é um pensamento, né? Quando a gente pensa focado, você está criando uma conexão telepática. É por isso que Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, né? Então é o mesmo princípio, né? O pensamento humano é uma força criativa imensa. Então, quando a gente pensa nesses seres de luz, na realidade já forma uma conexão simpática, uma ressonância coerente, né, como se chama na física, né? Então, mas existe uma forma, uns mantras que você pode utilizar, que facilita ainda mais para você a invocação. Então, você pode anotar, se quiser, se não souber ainda.
Para invocar os pleiadianos, o mantra são 2 palavras, Aloha. Você fala 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Para os pleiadianos, trabalham na harmonização dos campos magnéticos, dos chakras, principalmente. Os Cherokees, o mantra de invocação é Akita Mani Io, 3 vezes. Os Cherokees, eles têm um papel muito importante. Eles são seres do plano astral, da 4ª dimensão, e trabalham na purificação emocional de todos nós, que é o plano das emoções. E também eles fazem proteção contra entidades perturbadoras, né? Vampiros energéticos e tantos outros que existem nos umbrais, nos porões do plano astral. Então, essa é a invocação 3 vezes também dos Cherokees. Os sirianos são seres, o mantra de invocação é Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E após essa invocação, que você faz imediatamente antes de dormir, você se prepara para dormir. Escova os dentes, deita na cama, ou na rede, aqui no caso do Nordeste, e você faz as suas preces pessoais, né? A prece, todo tipo de prece que a pessoa acredita, tem fé, tem conexão, ela é positiva. Isso é ciência, né? Porque você se sente mais ancorado, protegido, aumenta a vibração do seu campo áurico, da sua alma. Então a prece, ela tem que ser encarada como uma terapia, não como algo religioso, como uma terapia que vai lhe ajudar, como uma meditação. E existe uma prece que nós vamos recitar, que é uma prece universal, chamada a Grande Invocação. Então, depois dessas invocações dos mantras, você coloca a sua intenção, né? Naquilo que você acha que é o mais importante para que seja trabalhado. Por exemplo, né? Se a pessoa está com dor de barriga, dando um exemplo bem elementar, a prioridade dele é trabalhar a dor de barriga, né? Se a pessoa está com ansiedade, trabalhar a ansiedade. Se está preocupado, trabalhar a preocupação. Se triste, trabalhar a tristeza, e assim vai. Então você direciona o foco do trabalho desses seres de luz naquilo que você acha que é de acordo com a sua prioridade, vamos dizer assim, né? E isso, na realidade, é para ser feito todas as noites. É como a gente todo dia precisa se alimentar, precisa tomar água, precisa dormir, precisa caminhar, precisa isso e aquilo, né? Então, é a mesma coisa. Então, todas as noites, antes de dormir, faça isso aí. E vai dormir. Então, enquanto você está desdobrada no plano astral, os seres de luz estão trabalhando no seu campo áurico, né? Na sua aura, na sua alma. De tal maneira que, gerando uma harmonização energética no seu campo áurico, ela vai refletir, evidentemente, no seu veículo físico, né? Porque é a energia que comanda a matéria, não é o contrário, né? Então, vamos agora fazer a grande invocação, né? Eu peço a você para fechar seus olhos,
fazer algumas respirações lentas e profundas, como nós explicamos antes. Normalmente você faz as suas preces pessoais, mas hoje nós vamos fazer a grande invocação. Você pode repetir baixinho comigo, do jeito que preferir, ou mentalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os pleiadianos. Aloha. 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 Os Cherokees. Akitamaniyo. 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 E os sirianos, Iá e Umá. Iá e Umá. Iá e Umá. E agora você coloca a sua intenção. E você permanece um pouco mais aí, nessa egrégora coletiva, né? E nós vamos daqui a pouco encerrar o vídeo, mas ele ficará disponível gravado no meu Instagram e posteriormente ele vai para o YouTube, Eduardo Chianca. Então a todos vocês uma boa meditação, uma boa noite.